nós e que a espiritualidade amiga possa fazer com que nós saiamos daqui melhor do que nós entramos. Nós vamos então completar a passagem, na verdade o Júlio leu o item, nós vamos ler a passagem na íntegra de Marcos, que está em Marcos 5, de 1 a 20. Qual é a passagem, a situação em que o Cristo, na verdade, buscou, Jesus caminhou em direção ao endemoniado gadareno. E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele de barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse, e rogava o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Você vê que aí é a passagem na íntegra, ela completa. É claro que também o Mateus e o Lucas, eles registraram com algumas poucas diferenças, mas o Marcos aí, ele pegou essa passagem na íntegra, para que nós possamos entender. Era um encarnado que sofria de uma perseguição implacável de espíritos. Aqui não tem dúvida nenhuma. Todos os textos falam sobre isso. E a hora que Jesus pergunta qual era o nome dele, Jesus queria deixar claro para nós. Jesus queria que aqueles respondessem para registrar: meu nome é Legião. A gente começa explicando essa questão que os romanos, eles tinham as nomenclaturas para o militarismo deles, né? O centurião era aquele que tomava conta de 100 homens. Uma legião romana era composta de
de 6.000 soldados. E aí esse espírito ele toma, né, essa linguagem romana para responder a Jesus. Certamente, né, ele queria dizer que ele era muitos, não necessariamente uma quantidade certeira de 6.000 espíritos. Mas na verdade, então, eram muitos, por isso que nós somos uma legião. Veja bem que no texto que o Júlio leu, muitos estudiosos buscando qual o conteúdo dessa passagem, qual que é a mensagem principal, né? Para que nós possamos trabalhar essa questão. Jesus era um, só um. E aquele que estava atormentando, assim, ele não estava simplesmente igual nós, que temos uma vida muitas das vezes sem muita expressão, até no mal. Nós somos pequenos no mal, nós não fazemos tanto estrago assim na vida de ninguém, né? Só as mulheres na vida dos maridos, fora isso não tem muita coisa mais, né? A gente vai acontecendo assim, mas nós não fazemos. Aquela legião estava fazendo um estrago na vida daquele homem. Ele vivia pelos sepulcros, eles tentavam amansá-lo, amarrá-lo, nada segurava, ele quebrava correntes, ele quebrava grilhões, ele saía nu, gritando, brigando, ferindo, maltratando as pessoas, todos tinham medo dele. Ele causava arruaça e nada conseguia parar. No arcabouço da doutrina espírita, que eles vão falando para a gente que Jesus se deslocou durante em torno de 4 horas para chegar até ele. Jesus era aquele homem que chegava assim: você me segue, o que é que você faz? Eu cobro impostos, eu quero que você recolha os valores no céu. O que é que você faz? Eu peço, você será pescador de homens. Assim, e ali as pessoas iam se convertendo instantaneamente, não precisava de muito tempo. E no caso ele se dirige ao endemoniado gadareno, e assim que ele chega, aquele endemoniado, ele vem até Jesus, reconhece a grandeza de Jesus. Não dá para entender se eram os espíritos ou mesmo aquele homem, o espírito que estava naquele corpo, que tinha aquela sede de buscar Jesus, de conhecer Jesus, e vai atrás de Jesus, porque nós vamos ver um antagonismo. Ao mesmo tempo que ele reconhece, vai atrás de Jesus, a gente vê os espíritos falando com ele, para ele, não, Jesus, não atormentá-los. Olha que situação, que cena. E assim, o que acontece? Jesus expulsa aquele espírito. Primeiro pergunta e depois faz, sai dele. Nós não vamos entrar muito nessas interpretações da passagem, no sentido de os porcos, Decápolis, essa questão. Nós vamos ficar nessa mensagem principal que o Júlio leu, e ao mesmo tempo, no final, mostrando que quando nós entendemos, aceitamos e buscamos Jesus, algo acontece, muda a nossa vida, muda completamente. Hoje mesmo eu cheguei, falei com o Nil, falei assim: gente, vai vivendo as vidas, vai vendo as pessoas, o desequilíbrio, as reclamações, as dificuldades. Nós também, muitas das vezes, instáveis emocionalmente, espiritualmente, no equilíbrio, e a gente vai ficando assim. O que está faltando? O que está faltando para nós? Aí eu falei com ele: Jesus tem que ser certo, esses valores têm que ser reais. O que o Cristo trouxe tem que nos sustentar e nos preencher. Não pode ser simplesmente um estudo para você conhecer, para você discorrer, para você discutir. Não, tem que ser algo que nos sustente, que resolva a nossa vida. Porque nas questões do mundo você pode desistir. Vai confiar em quem? Mesmo, gente, olha, mesmo com todo o nosso ardor ou facilidade de você ter as conquistas do mundo, não te prende, não resolve. Você pode ter poder, você vai ter poder. Ora você vai sentir que você não é ninguém, você vai sentir que você vem do pó e vai voltar. Você pode ter dinheiro e muitas das vezes você vai ver que o dinheiro não resolve. Nada me tira da cabeça aquela cena do Steve Jobs com aquele roupão preto, magro, pele e osso, ele dando entrevista, bilionário,
influenciou o mundo com a sua empresa, com a sua inteligência, com o seu poder, mas teve um câncer de pâncreas fulminante, com 56 anos de idade, e o levou embora. Fez de tudo. E ele deixou registrado: se eu soubesse que era assim, eu teria feito diferente. O cara, quando chega nessa situação, ele desperta, ele desabrocha percepções que conquista nenhuma no mundo o daria. Nenhuma. Conquistar o mundo, fazer com que as pessoas tivessem chip na cabeça, fizessem isso, não lhe daria o crescimento, o amadurecimento que o câncer lhe deu. Não daria. E ali ele viu que, na verdade, ele precisava de buscar coisas em que ele pudesse ter domínio sobre ele mesmo, domínio sobre as circunstâncias da vida, e não simplesmente ter influência de fora. Ele viu que ele não tinha poder. É muito humilhante, chega a ser, porque você é número 1, você destaca, e aí você não consegue. Eu estou dizendo um cabeção, não é uma galera que gosta de falar isso, né? Ou seja, de uma pessoa que está ali no topo do mundo. Agora, imagine você nascer desgraçado nesse mundo, você nascer doido, você nascer louco, pobre, cara, sem recurso nenhum, você ter desequilíbrio, simplesmente viver a vida do jeito que dá, assim, surtando ou com perseguição. Como que você vai viver? Se nós que não chegou nesse nível, mas nós que nascemos com certas limitações de dinheiro, uma certa limitação de conhecimento e inteligência, o quanto a gente se sente pequeno. Agora imagina esses que estão nessa situação. O louco de Gadara, ele estava nessa condição, ou endemoniado nessa condição, e simplesmente sem recurso. A única solução para ele era Jesus. E olha, veja bem, depois, quando Jesus fez a intervenção, eles encontraram aquele endemoniado assentado, ou seja, equilíbrio, assentado, estável, vestido com identidade. Agora, ou seja, porque nu, está completamente desguarnecido, está entregue, sem proteção nenhuma. Então, agora vestido com identidade e com proteção e no seu perfeito juízo. É o que o Cristo deve nos proporcionar a todos nós. Mas como reconhecer Jesus? Como a gente aceitar Jesus? O que deve fazer? Simplesmente fazer igual lá: Senhor, filho de Davi, eu te reconheço. Nós vamos trazer um caso aqui está funcionando, tá? Imagine você, olha, você nascer aqui na Terra no século passado. Você nasce, cara, pobre, órfão, desequilibrado espiritualmente. Não tem condição nenhuma de você se estabilizar, ser reconhecido, ser querido, né? Essa é Benedita Fernandes. Nasce negra, desequilibrada espiritualmente, perseguida por espíritos, andando descalço, suja, gritando com todo mundo e todo mundo a maltratando e a ferindo. E ela sendo acolhida nos sanatórios, e lá ninguém aguentava ela com o seu desequilíbrio. O que é isso? Sendo que no nosso mundo, gente, o dinheiro conta, a beleza física conta. Aqui, a minha área é gestão de pessoas. Eu gosto de estudar essa área, eu quero aprofundar nessa área, leio muitos livros e a gente vai pesquisando e buscando. Olha, o bonito, teve um dos artistas globais, que ele simplesmente falou assim nessa terra: ser bonito é tudo. Assim, ser bonito é tudo. É claro que é uma fala dele. A gente tem pesquisa mostrando que quem nasce bonito nessa terra, fazendo a mesma coisa, tendo a mesma idade, a mesma profissão,
do que o outro que é feio, ele ganha 16% a mais. Ele é querido. Ele consegue mais facilidade só de ser bonito. É o nosso caso, né, cara? Então veja bem que, assim, de volta que conta aquele caso, né, normalmente as empresas, aquele cara que era leproso, todo, né, atrofiado, o rosto todo comido, ele falou assim: você tem potencial? Eu tenho sim. Então nós colocamos você para trabalhar lá no fundo e nós colocamos uma dessas moças bonitas para ela atrair um emprego e você trabalhar. Normalmente é assim. O bonito atrai e o feio trabalha, né, Júlio? Assim nós vamos levando a nossa vida, que é essa discriminação que vai acontecer. Isso naturalmente, quase que assim, está entranhado, está enroscado no ser humano. Tá? Você chega para procurar um emprego, a sua vaga foi preenchida. Desse jeito. Agora imagine uma negra no século XIX, descalça, desequilibrada, órfã, analfabeta, sem nada. Como são as dores que muitas das vezes nós vamos sentindo um pouquinho assim. Mas ela vivendo isso no superlativo. Não é fácil. No mundo onde o material pesa, aonde nós vamos vendo as pessoas tendo dinheiro, comprando mansões de bilhões de dinheiro, aonde nós vemos as pessoas com corpos esculturais, exibindo, ganhando dinheiro, chamando atenção, e você simplesmente não tendo atributo nenhum, e com uma perseguição espiritual, sofrendo obsessão. Gente, meu lar foi isso. Quando eu tomei consciência do meu lar, simplesmente para mim, quase que aquilo ali era comum. Para mim era comum o viver com louco dentro de casa. Então aquilo ali, a hora que você começa a entrar na adolescência, na vida, e as pessoas começaram a falar de você: ah, seu irmão é louco, seu irmão é louco. Para mim, meu irmão era comum, normal, era aquilo mesmo, né? Não sabia a história de outras famílias. Então aquilo ali, depois você começa a tomar consciência: mas gente, é mesmo. Então, ou seja, eu nasci com esse acréscimo de dificuldade, né? De você ter irmãos loucos que jogam pedra, que todo mundo vai na casa, que fala: oh, seu irmão é doido, assim. Isso além de nascer desgraçado, com orelhão, com pezão, gato, né? Pobre. Então assim, aí você fala assim: meu Deus, é muita coisa. E aquilo ali você tem que se habituar com aquilo, né? Meu irmão andando aqui com uma coberta, né? Nesse frio estava uma coberta na minha casa. Lembrando, nós chamamos ele de chefe, aquele cobertão andando na rua, todo esquisitão, e ali causava medo nas pessoas. Assim, eu então me identifico muito com essa história. Assim como nós fomos lá em Barbacena, eu procurando nas fotos, a maioria dos loucos das fotos de Barbacena, nus. A hora que eu estava olhando aquelas fotos, e eu falei: meu irmão foi internado aqui em Barbacena. Falei: devo de encontrar a foto dele aqui. Eu olhando, eu não encontrei. Mas aí eu falei assim: gente, quando eu li essa passagem, que eu estava lá em Barbacena e fiz uma série de palestras sobre, inclusive, esse tema, e citando os meus casos, eu entendi essa passagem. Aí que eu fui ver realmente o nu é sem proteção, é sem força nenhuma, você tem entregue. E era o caso deles, e era o caso muitas das vezes de vários loucos que vão rasgando e vão andando nu ou semi-nu pela rua. Não é tão fácil de você lidar com isso. Imagine você vivendo essa situação. A Benedita sendo internada nos locais, maltratada, jogada, até que ela caiu numa cadeia, num local que não tinha, e ela caiu numa cadeia pública. Quando ela caiu nessa cadeia pública, olha como é que Deus é bom. Mesmo nessa situação, ela encontrou 2 carcereiros que resolveram auxiliá-la, os 2 espíritas. E à medida que quando ela estava furiosa, gritando, brigando, eles davam passe nela, eles conversavam com ela, eles auxiliavam, eles não maltratavam, eles tentavam beneficiar. E com isso ela teve uma comunicação.
eles falam isso aqui com ela: Benedito, se promete consagrar-te inteiramente aos enfermos e pobres, sairás curada daqui. Sairás curada daqui. E isso ela estava ainda lá na cadeia. E os espíritos falam isso com ela. E ela então toma uma decisão interna, íntima, de se consagrar aos pobres, de auxiliar as pessoas. Penso então na passagem do louco de Gadara, que quando o louco de Gadara ele reconhece a grandeza de Jesus, talvez nós estamos tendo dificuldade de reconhecer, de ver que nós não temos outro caminho. Nós não temos. Tudo aquilo que a gente buscar e a vida vai fazer a gente sentir isso. Você vai ter e não vai se sentir saciado. Você vai ter e muitas das vezes aquilo não vai resolver sua vida. E aí você verás que o caminho é o Cristo. E que só Ele tem esse poder. Só Ele é que tem essa condição de te dar essa tranquilidade, esse equilíbrio, essa estabilidade, essa identidade e proteção que nós tanto precisamos e buscamos. E aí Benedita viu que o caminho para encontrar Jesus e para nós também é o bem. É o bem. É fazer o bem. É claro que na passagem lá, ele já se viu curado, mas viu-se que depois ele quis seguir Jesus, Jesus não permitiu, e Jesus pediu que ele anunciasse, que ele mostrasse aquilo que ele houvera aprendido para os outros. Era o que nós temos que fazer. A Benedita saiu desse jeito. Ela sai daquela região, vai para Araçatuba. Ao chegar em Araçatuba, um casal acolhe Benedita, acolhe. E com isso, ou seja, dá emprego, dá no sentido algum dinheiro, algum barraco para ela alugar. E aí ela vai começando a trabalhar, ela vai auxiliando, morando em casebre, pequena coisa, pobre, continua pobre, mas já tendo equilíbrio para poder trabalhar. Ela então começa a recolher as crianças, ia nas linhas de trem e ela chegava perto daquelas crianças e falava: olha, Deus me mandou te recolher, Deus me mandou eu te ajudar, vão para minha casa. E pegava as crianças e levava, ia levando assim, sem outra coisa a não ser confiando de quem ia dar conta. Gente do céu, olha para isso assim, nós temos tanto medo da vida, não é isso? Nós temos medo de perder emprego, nós temos medo de perder mobilidade, nós temos medo de passar fome, medo de morrer, nós temos medo de não ser querido pelas pessoas. Por isso muitas das vezes nós vamos tentando agradar, ou então sendo falso em algumas situações, talvez com uma certa boa intenção, mas não sendo honesto, sincero, verdadeiro, e adquirindo virtudes, porque nós temos esse medo, esse receio. E ela então resolve. Olha o que é muitas das vezes uma situação subalterna, que faz com que a pessoa esteja ali. É aquela situação: moço, você está no chão, você é ralé, você está pequeno, você vai cair de onde? Em lugar nenhum. Então ali ela já estava no chão mesmo, então que venha. E fomos começar a trabalhar, levando as crianças. As crianças tinham recurso? Nada. Passavam fome? Passava fome. Teve um período em que ela estava com um monte de criança lá no seu lar e simplesmente disse: mãe, estou com fome. Ela falava assim: olha, fica lá fora, vai lá para fora que Jesus vai mandar comida. E as crianças iam tudo para a rua e ficavam lá esperando Jesus. Nesse dia, passa lá um tripeiro, vendia figos, buchos, essas coisas, restos, né? E ele chegou, viu que as crianças estavam lá com a cara de faminta, as crianças, cada uma mais magrela, né, do que a outra, e perguntou e olhou: o que vocês estão fazendo aqui fora? Nossa mãe falou que para a gente ficar aqui, que nós estamos com muita fome, que Jesus ia mandar comida. Aquele homem olhou para elas, olhou na carroça dele, tinha alguns restos ainda, na sobra, e chegou e falou para eles: fala para sua mãe que Jesus chegou. E deu para eles o resto de sobra, foi conhecer, soube. Na verdade, é quase que um pequeno orfanato que ela havia montado. E aquele homem decidiu auxiliar. Ele, por si mesmo, saía todo dia vendendo
Agora ele ficava, antes, veja bem, ele ficava triste porque não conseguia vender e sobrava. Agora ele fazia questão que tivesse as sobras. Moço, eu olho isso na vida, tem hora que a vida da gente é assim, o plano é esse, né? E aí você fica com aquela mentalidade, não consegui. Aí chega alguém e fala assim com você, meu filho, mas isso é bom que você consegue fazer isso também. Parece que há uma reprogramação mental em nós, aquilo nos alivia. E fala assim, ué, é mesmo? Então tá, aí tá valendo. Aí já não era mais um transtorno, aí já era benefício. E ele, além disso, as sobras dele, ele começou a falar, aquela senhora que mora ali, ela tem muitas crianças, ela precisa de ajuda, você não poderia contribuir e ajudar? E ele ia recolhendo, além das sobras, ele levava outros recursos, talvez ganhava roupa, ganhava alimentos, ou mesmo dinheiro, remédio, e ia auxiliando a Benedita. A Benedita com isso então foi cada vez mais crescendo, buscando recursos, auxiliando, e até que depois, um belo dia, ela encontrou no monturo um homem morto, um mendigo conhecido seu, desequilibrado mentalmente, igual ela fora, e ela encontrou ele morto, sendo comido pelos urubus. A hora que ela viu aquele homem morto, sendo comido, abandonado, jogado, ela falou assim, ajoelhou diante e prometeu a Jesus que qualquer um que ela encontrasse, ela levaria para sua casa. Ela não permitiria que nenhum desequilibrado espiritualmente ficasse na vida. E assim ela fez. Todos aqueles que ela ia encontrando, ela ia levando. Ou seja, aí tinha os barracos, a criança fez os barracos dos lobos, e aí ficava aquela confusão, ia levando, os lobos avançavam nela, queria bater, ela abraçava, ela orava, ela dava passe, e muitos, nessa mulher negra, de seios fartos, eles colocavam a cabeça, ela ia passando a mão, dando passe, fazendo oração, e eles iam acalmando, até se acalmar. Gente, não é fácil lidar com o louco, não. É complicado, porque na verdade você perde o equilíbrio, você perde as estribeiras, porque você vê uma força sobrenatural dominando aquela situação e você não tem, você se sente impotente para poder resolver. Quantas vezes eu vi isso? Meus irmãos voando na minha mãe, voando na minha irmã para bater, voando na gente para agredir, e de uma hora para outra, assim, do nada, e aquilo ali era horrível. Dá uma sensação de solidão, de impotência muito grande. A gente precisa confiar em Deus. A gente precisa, porque tem esses recursos também. Eu lembro-me quando a gente passava por isso, não precisava da pessoa resolver, não precisava de alguém chegar e tirar e resolver aquilo. Muitas das vezes, várias vezes eu lembro disso. Bastasse alguém que te desse uma pequena esperança. Bastasse alguém que chegasse e falasse assim, olha, nós vamos tentar fazer isso. Aquilo você se agarrava naquela pequena ideia com tanta força, porque doía muito, você se sentia sozinho, você se sentia sem força. Por isso é que a gente vê nas dores, na dificuldade, os centros, as pessoas que lidam com cura, lotando e as pessoas indo, porque na verdade você se sente fragilizado, pequeno, e qualquer um que vier e te prometer que vai te ajudar, estou contigo, nem que seja para sofrer junto, você vai. Então, imagine então a luta da Benedita e essas pessoas que foram auxiliando, que foram chegando e cada vez mais se agregando. Ela foi ganhando notoriedade, ela foi ganhando força. Há notícias de que uma vez uma criança muda, sofria da mudez, e ela fez uma oração, ela fez uma intervenção de uma oração, impondo as mãos na cabeça dessa criança. Instantaneamente, essa criança começou a falar. Há uma cena de uma jovem grávida que foi colocada na rua e desequilibrada também. Todo mundo não queria essa mulher, pois ela acolheu essa jovem com a grávida, com tudo, tomou conta, deixou nascer e foi auxiliando. Foram cenas que marcaram e que deixou o lastro de luz dessa mulher. Ela, quando adoecia, e ela estava muito
E ela sentia muitas das vezes que iria morrer. Quando alguém queria auxiliar, perguntasse a ela o que ela queria, o que podia fazer, ela simplesmente respondia: não deixa o lar das crianças fechado, não deixa o sanatório fechado, sustentem o sanatório, sustentem o lar das crianças. Ela não pedia para ela não pensava nela, ela pensava na obra, no trabalho que ela tinha de desenvolver. Olha o quanto entrega, o quanto paixão. Manteve-se lúcida, manteve-se assim. Teve uma cena também que eles contam que o prefeito, né, se condoeu e começou a destinar verba para as instituições. Ela fundou essas duas instituições, né? Ela fundou o Lar Benedita de Araçatuba, né, o Lar das Senhoras, que acolhia crianças, que tomava conta. Ela, aliás, aquela outra, essa aqui das crianças que usou do sanatório, né? Esse sanatório e o lar das crianças, assim, você vê que ela olhando aqui está bem estruturado, mas na época, quando ela estava nada, ela costurava, ela cozinhava, ela dava banho, ela limpava ferida, ela nunca fez um discurso, ela fazia sopa, ela fazia lar, ela fazia acontecer. Ela foi trabalhando, fazendo tudo assim. O prefeito resolveu dar auxiliar e de repente um dia o prefeito chega e fala com ela: olha, acabou a verba, não tem jeito. Ela falou: mas senhor, você não vai deixar na mão, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou manter? Não tem como, não tem jeito de manter. Ele falou assim: ó, não tem como. Não. Ela falou: tá. Ela simplesmente abriu as portas do sanatório e soltou todos os loucos na rua. Foi uma confusão na cidade, uma bagunça na cidade, todo mundo ligando para a prefeitura, ligando para o prefeito, vereador, todos loucos fazendo, ligava a polícia ligava o prefeito, o prefeito, pelo amor de Deus, arruma essa verba. Aí arrumaram a verba de novo, ela voltou de novo para o sanatório, voltou de novo com os loucos para o sanatório. Dedicação, amor, encontrou Jesus. Aí, vamos lá naquela jovem negra, descalça, sofrida, gritando, brigando, e agora nós chegamos na Benedita Fernandes, uma mulher, uma heroína, né? Apesar de malquiça, mesmo pelos espíritas, a gente vai topar com isso, não tem como. Não é, você pode ser bonzinho, você pode fazer tudo politicamente correto, você pode sentar, sempre vai ter pessoas que não concordam com você. Sempre vai ter pessoas que vão falar mal de você. Mantenha a sua atividade, concorda com Cristo e trabalha. E vão trabalhando, e vão fazendo, e vão dando direito das pessoas falarem mal, fazerem mal, não estarem do seu lado, não te auxiliar. Sabe por quê? Porque nós somos espíritos imperfeitos, nós somos espíritos desequilibrados, nós somos espíritos que precisamos de crescer, de melhorar. Na verdade, nós somos isso. Aquilo que elas falam, elas estão cobertas de razão. Então, por que a gente vai ficar chateado? É simplesmente lamentar. Saber que eu preciso dar resultado primeiro, eu preciso mostrar que eu mudei, eu preciso deixar obras para que as pessoas possam realmente ter um conceito diferente. Caso contrário, está certa em me julgar mal, eu não sou mesmo, eu sou espírito imperfeito, inferior. Assim, com esse entendimento, nós vamos caminhando e nós vamos melhorando a nós mesmos, sem parar, fazendo quem puder a caminho de Jesus. Benedita ganhou. Hoje se fala, né, que ela auxilia muitos desses que estão estudando. Parece que até a mãe da Anete Guimarães, né? Parece que a mulher, ela fala que ela vê a Benedita, e Benedita auxilia ela muito. É a mãe da Anete, muito ligada ao Evangelho, muito ligada a umas palestras extraordinárias, que eu esqueci o nome dela, se alguém sabe aí. Ela conta as histórias da Benedita, que Divaldo chega a dizer também. E a Benedita, ela hoje mantém um trabalho extraordinário, continua no mundo espiritual. Quem também nos conta isso, uma palestra do Divaldo, ele conta que o Ricieri, que era o tripeiro, foi, né, ouvir uma palestra de Divaldo num culto cristão no lar. E ele
estava com câncer, estava passando por um processo de câncer ferrenho e foi buscar auxílio, ouvir a palestra do Divaldo. E aí, a hora que ele estava ouvindo a palestra do Divaldo olha para ele e fala assim: eu tenho um recado para você. Um recado para mim? Sim, um recado para você. Olha, você está com câncer. Sim, eu estou com câncer. Um câncer que vai... A notícia que eu tenho que falar para você é que seus dias estão breves, você vai morrer. Já pensou se chegar numa reunião espírita e chegar lá, o cara fala assim: tem uma mensagem no espiritual, uma mensagem boa assim, em breve dia você vai morrer. E você é mesmo, você vai morrer. E você pode se preparar, porque você está com câncer e não tem jeito, e é um câncer que vai te levar. Fala assim: mas se eu for morrer, mas eu tenho tanto trabalho a fazer, eu tenho tantas coisas a fazer. Ele falou assim: olha, na verdade é o Espírito que está aqui, que está falando que você vai e que ele, de certa forma, vai te receber e vai te auxiliar na hora que você desencarnar. Ah, vai? O que é? Ela falou que é aquela que recebia as sobras. Aí ele dá um grito: Benedita Fernandes, Benedita. Aí, já que ela está aqui, pede a ela então, porque eu estou fazendo uma rede de esgoto de uma casa de caridade. Pede a ela que pelo menos eu deixe, me dê tempo para eu terminar. Ela disse que está concedido, você não vai morrer antes de você terminar essa obra. Então, já que ela vai conceder isso, pede a ela. O câncer dói tanto que eu não tenha dor, pelo menos nesse período. Ele olhou assim: vou ver o que eu posso fazer. De volta brincando, né? Ela falou assim: está certo, está concedido, você não terá as dores do câncer. Mas lembre-se, quando você sentir uma dor no peito aguda, pode se preparar que chegou a hora. E assim, ele quase que saindo dali, ele já não sentia mais as dores e foi trabalhar naquela instituição que ele estava fazendo a rede de esgoto para funcionar. Nós é tão pequenos, né, que a gente pensa assim: eu não terminava essa obra nunca mais, né? Seria aluliano. Não, quebrou o cano aqui, rachava o cano ali, fazia uma coisa aí. Não, ele foi lúcido, foi honesto, terminou. Tinha até esquecido da cena. Quando um belo dia, ele só sente aquela dor aguda. Quando ele sentiu, ele lembrou da fala dos Espíritos na hora. Quando ele lembrou, ele chamou a esposa e falou assim: olha, chegou a hora. Eu estou sentindo aquela dor que eles falavam. Ele deitou e tranquilamente desencarnou e foi recebido por Benedita Fernandes. A gente encontrar Jesus, nós buscarmos a tranquilidade dentro de nós. André Luiz tem falado para nós, o Espírito Emmanuel também tem falado para nós, esses dois Espíritos têm mostrado para nós que nós nunca estivemos tão doentes e que o nosso desequilíbrio mental tem nos atraído complicações e dificuldades, que nós precisamos buscar o Cristo para a gente ter esse equilíbrio. Na obra Pensamento e Vida, que é um tratado sobre o nosso psiquismo, sobre a nossa mente, o quanto nós podemos trabalhar com essa situação, o quanto nós podemos buscar equilíbrio, fazer o ajuste dentro de nós. Gente, olha, por mais que nós saibamos, existem fluidos, existem plásticos, existem aparelhos que a espiritualidade vai trabalhando, que eles vão auxiliando, que eles vão medindo, né? Nós estávamos estudando aqui no livro Nos Domínios da Mediunidade, não é isso? Nos Domínios da Mediunidade, que eles mostram, à medida em que as pessoas iam lendo o nome, com as dores das pessoas, fulano de tal, sente isso, tem isso, aquilo ia se projetando num telão de fluidos, que eles iam projetando as imagens e a situação e as dores, nesse telão assim, plástico, e todo mundo ia vendo e eles iam analisando. Instantaneamente, bastava eles pensar que aquilo ali ia projetando. Olha, eles têm todos esses recursos, eles têm energia. Nós vemos o André Luiz mostrando quando ele fez uma prece, quando estava encarnado no seu lar, para auxiliar, né, o novo marido da sua ex-mulher, que na hora ele sentiu, mas depois ele viu que ele tinha que estar com Cristo.
que ele tinha que desapegar, e ele faz aquela prece, aparece Narcisa faz uma prece depois, e aparece 7 flamas, espíritos da natureza, e entrega para ela energias e plásticos pegados da natureza, e fala assim: coloca nas narinas dele. A doutrina espírita é cheia desses recursos. Aliás, a natureza é cheia. E a doutrina espírita nos relata. Mas vejam bem, tudo isso nos auxilia, mas é paliativo. O que vai de fato nos melhorar é a nossa mudança de mentalidade. É a nossa aceitação de Deus, das leis do Cristo, do Evangelho. É nós procurarmos entender o que está acontecendo e qual que é o melhor caminho que eu possa fazer. E a espiritualidade vai trazer esses recursos. As obsessões estão por aí. O tempo inteiro, de ordinário, são eles que nos dirigem. Se nós formos pegar toda a passagem do Novo Testamento, só do Novo Testamento, falando de intervenção dos Espíritos na vida, na sociedade, Filipe, um dos apóstolos de Jesus, chegou a curar uma cidade inteira que sofreu de obsessão. Várias passagens mostrando para nós que nós precisamos aprender a lidar com a espiritualidade, trabalhar as nossas potências, os nossos poderes espirituais, para que nós possamos estar melhor conosco mesmos, sermos senhores de nós mesmos, dominarmos a nós mesmos para o servir. E além de você não ser trabalho, de você não ser peso para as casas, os espíritos, você vai ser aquele que vai auxiliar. É uma oportunidade de nós estarmos caminhando para Jesus, de nós estarmos buscando, entendendo a mensagem do louco de Gadara. E aí a gente entra nessa mensagem aí que o Júlio deu, nessa mensagem que o Emmanuel fala que é o conteúdo principal. Olha, muitos de nós vamos querer desanimar, porque a vida aí fora não é fácil. A corrupção, a maldade, a reclamação, as pessoas muitas vezes não querem mudar, querem continuar na sua vida comum. É isso mesmo, é normal, é assim mesmo. Qualquer local que você for trabalhar, todo mundo vai falar: aqui é assim, não tem jeito não, muda não, nem eu estou desistindo, eu não acredito não, eu não estou vibrando assim. Eu estou vibrando, eu quero fazer minha parte, eu quero trabalhar comigo mesmo. Então, rechaçando essas energias, porque na verdade é a legião, é você sozinho, com a sua ideia, com o seu plano, com o seu trabalho, no meio dessa legião. É isso que o Cristo quer dizer com o louco de Gadara. Mas se você estiver com o Cristo, essa legião, ela não terá força. É trabalhar, fazer o melhor, dia a dia, insistir e não desanimar. Não desanimar. Continuar acreditando, continuar fazendo. Acredite que a hora, essa legião do mal, essa legião da ignorância, da preguiça, seja lá o que for, aquilo não terá força sobre você. É o poder do Cristo, é o poder do Evangelho. Nós não temos que ver que as pessoas provem isso para a gente, não. Nós temos que procurar sentir esses valores do Cristo dentro de nós, para que cada um seja o que for, como diz o Chico, dou a liberdade, cada um ser como queira, faça o que ele quiser, e eu cada dia melhor. É a mensagem que Jesus nos traz do louco de Gadara. Lindo, era Cristo, é um só, e a legião do mal não teve força diante do Cristo, não teve, e nunca terá. O bem, ele nunca será vencido pelo mal, nunca, nunca. Se vencer, é porque não é bem. Nós temos que acreditar nisso, nós temos que buscar esses valores. Como eu repito, nós vamos confiar em quê? Vamos confiar em quê? Nós vamos confiar na juventude, nas forças físicas, e aí a idade vai chegando. Você vai ver que aquilo vai te minando as forças. Você vai confiar no dinheiro, você vai ver que uma hora você tem, outra hora não tem, outra hora o dinheiro ele não consegue resolver. Você vai confiar em quê? A não ser nesses poderes naturais, nessas leis naturais do Evangelho, que eu posso fazer o bem, que eu posso buscar o meu equilíbrio, que eu posso buscar o meu bem-estar, na medida das minhas forças. Ninguém tem o direito de julgar, é eu que vou buscando aquilo que eu devo fazer, gente. Isso é uma bênção, é uma bênção. E que Jesus nos abençoe, que Ele nos ilumine, e que nós possamos fazer sempre o melhor na nossa vida. Valorizemos
a doutrina espírita, valorizemos o Evangelho, valorizemos os trabalhos que, por hora, a vida está nos oferecendo. É uma bênção. Fiz uma palestra lá no Silvio Jardim falando sobre o empréstimo, que está no livro Contos e Contos do Humberto de Campos, chamado O Empréstimo. Ele chega a dizer assim, Humberto de Campos: olha, não nos iludamos, o corpo que nós temos, a instituição religiosa, essa organização, o trabalho nosso, o ganha-pão nosso, a família que você tem, são concessões, são empréstimos que Deus está nos dando para a gente crescer e melhorar. Isso pode nos ser tirado, vai nos ser tirado, e nós vamos sentir, nós veremos que não está nas nossas mãos, nós não temos esse domínio. Todos nós estamos 100% nas mãos de Deus. Então, já que nós estamos 100% nas mãos de Deus, busquemos Deus, confiemos Deus e nos entreguemos a Ele. Que assim seja.